Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute a coisa pública. Então, nós temos vários assuntos a partir da tirania da intimidade e essa relação do público e o privado. Nós temos a questão da interdição, da questão do contrato, que está presente em todas as três obras e nas três percepções. E eu perguntava para o Drayton sobre essa questão de que o público é ruim e o privado que é bom. Então, isso também gera um pouco dessa questão dos vícios. Bons são os privados e os ruins são os públicos. Essa contraposição é uma contraposição muito barata, né? E que deve ser desprezada. Achar que tudo que vem do privado é bom e tudo que vem do público é ruim. Isso é absurdo. No entanto, também não se pode, como alguns demonizam, tudo que vem do privado é ruim e tudo que vem do público é bom. Também Sim. Isso não procede. Claro. Mas, evidentemente que há estruturas que são públicas, têm que ser mantidas e que são, evidentemente, boas. E nós, com um adolescente que faz uso delas, de algumas estruturas dessas, e assume um discurso contra elas, vamos dizer assim, mas, na verdade, vive usufruindo delas. Mas esse problema é mais grave ainda para a esquerda brasileira, que no século XX cevou a ideia de que o Estado seria esse mediador, né, equalizador das relações sociais, um Estado socialista ou comunista. E, no caso brasileiro, não consegue perceber que as empresas estatais, por exemplo, e o próprio Estado, ele não cumpre essa finalidade utópica de promover o bem público. Ele é o local onde tu faz um cabide de emprego, tu bota com o pinche, o cunhado, a prima, o cururu de partido que está ali correndo atrás. Então, a empresa pública, que seria aqui a expressão mais próxima, mais cotidiana do público, termina sendo o oposto de uma empresa pública que acaba sendo privatizada para militantes. O pior dos fins, que é realmente para perpetuação do poder. Decoroso, né? E a esquerda brasileira não conseguiu entender bem isso, né? Então, assim... Misturou também. Porque achar que o Estado é a garantia do bem público não é suficiente, a ambiguidade... Como se o Estado fosse uma entidade metafísica, que a gente encontrasse assim, muito bom dia, eu sou o Estado. Quer dizer, imagina, o Estado alemão seria um Estado forte, assim, elegante, né? O Estado do Haiti já seria um problema, se arrastando, e o Estado brasileiro cheio de penduricalhos. Né? O Estado brasileiro estaria num caminhonetão, ouvindo Ivete Sangalo, pensando na viagem para Miami. Exatamente. Esse seria o Estado brasileiro. Antigo não vai às compras. Atropelando lá, passando uma poça que vai molhar lá um intruso na cidade. Antigo não vai às compras. Danilo, eu quero perguntar sobre o futuro aí, com o caso da Operação Lava Jato, tudo isso, se nós temos esperança. E o Tribunal de Contas, tudo isso. Que, aliás, o Tribunal de Contas nunca rejeitou contas antes e agora rejeitou. Ele acabou a um novo Tribunal de Contas. O Danilo, no Brasil, por exemplo, o sujeito furta, o pessoal não tem muita complacência com o cara que furta, por exemplo. Mas se for sonegação de tributos, que mostra bem a questão do público, se for 20 mil para baixo, nem se processa o sujeito, quer dizer... É um Estado extremamente violento com os pobres, né? Então, é nessa lógica que ele trabalha. Isso não é mito, né? Isso é verdadeiro. Não é mito, ele acontece, ele se apresenta de diversas formas. Por exemplo, na questão da tributação. Um sonegador, ele não sente o peso das mãos do Estado quando ele é descoberto nesse desvio, né? Pelo contrário, ele tem todas as facilidades para negociar pelo refis. O que não acontece com o pobre. Não existe refis para ladrão, né? Não existe refis para o furto, claro. Apenas para o sonegador. E mesmo na própria estrutura tributária, né? Eu acho muito interessante quando na Avenida Paulista, perto da Fiesp, é colocado um impostômetro. Eu não acho que o impostômetro tinha que ser colocado naquele local. Ele tinha que ser colocado na periferia, né? Porque é o pobre, a classe média, que é assaltado, paga muito imposto, paga muito tributo e depois não tem um retorno nos serviços públicos, no transporte público, nem tem saúde, BNDES para falar do Estado também. Eu acho que o público leitor desse impostômetro na Avenida Paulista vai ler e diz assim, tá subindo a arrecadação, acho que o BNDES vai aguar um pouquinho mais a nossa lavoura lá. É verdade, é verdade. E vocês acham que
que os últimos acontecimentos, né, estamos em 2015, esses acontecimentos todos, Petrobras, tudo isso, como é que vocês acham que temos chance de melhorar? Mais transparência? Creonte tem alguma chance ou você acha que Antígona vai continuar indo às compras? Eu acho que a população brasileira de 88 para cá depositou esperança capital na atuação do Ministério Público. É a nossa chance de ter um olhar, agora, um olhar crítico, uma ação crítica, ampla, técnica, cooperativa, cidadã, com o risco que já vemos e que cresce, que é um risco pavoroso, de que esses profissionais do Ministério Público, a princípio imbuídos de uma tarefa nobilíssima, e que chegam ali com alto mérito, não há dúvida, não? Mas que eles sejam cooptados pelo comportamento oligárquico que marca o Estado patrimonial brasileiro. E aí vem a categoria que o Fauro examina, a evolução histórica desse patrimônio, é o estamento, não? E um estamento mimético, como houve com o próprio Lula, quando ele assumiu a presidência, seu primeiro ato político foi pactuar com a mais arcaica oligarquia brasileira, que foi o Sarney. Mimetismo no duro. Mimetismo no duro. Então, nisso, a classe industrial que emergiu no início do século XX imitou o patriarcado latifundiário brasileiro. Houve uma troca em que a burguesia não modernizou o Estado, teve um golpe de força, urbano, por isso que o Getúlio, por isso que o Getúlio funda, a burguesia não fez. Claro, o Getúlio funda o Estado, funda o Estado, mas porque a burguesia não estava conseguindo. E depois outros o afundam. Mas o que havia ali? O embate, a permanência desse patrimonialismo. Então, se nós conseguirmos examinar também esse assunto, e preservar essa autonomia do Ministério Público, eu vou manter a esperança. Agora, os nossos queridos promotores e procuradores devem controlar o narcisismo, que é ele que leva pode levá-los para o colo dessa oligarquia tradicional e frustrar a natureza crítica da sua função, que nos dá esperança. E eu queria perguntar, nessa linha, então para o Drayton e para o Danilo, que no jogo entre Hobbes e Rousseau, para quem que vocês torcem? Eu tenho uma preferência pelo Hobbes. Eu também. A questão da interdição, a questão da preservação da vida. O Drayton também, eu penso que sim. E mesmo por causa como vejo, e esses exemplos que tu mencionaste, essa expressão disso, é necessário o elemento limitador, vamos dizer assim. É tão grave isso que teve um concurso para a Defensoria Pública no Rio de Janeiro, há uns 3 ou 4 anos atrás, que uma das perguntas dizia-se que o sujeito queria se transformar num lagarto, ele queria fazer uma operação para colocar coisas porque ele queria, é uma patologia que tem. E quem respondesse que o Estado tinha que pagar, recebia certa a resposta. Assim? Aí só para ver como a Antígona vai às compras, nesse sentido, nessa alegoria que nós estamos fazendo. Então, que isso vai permitir remodelagem física, geral. O mesmo argumento do lagarto vai servir para outros tipos de... meu nariz está com problema aqui, o Estado vai pagar. Então, o Estado vai pagar. Exatamente, o sujeito quer botar silicone porque quer trocar de... Aliás, isso já está acontecendo, nessas coisas assim, daqui uns dias o Estado vai ter que fornecer isso. De novo, nessa perspectiva de que Creonte perdeu, a res pública, ela perde nesse aspecto, É interessante porque nós percebemos em várias fases da história do Brasil como esse modo tradicional, estamental, de ocupar o espaço público, ele se mantém. Eu não sou totalmente pessimista, eu reconheço os avanços institucionais, democráticos que nós tivemos a partir da Constituição de 88, e isso é inédito na nossa história política. Nós não tivemos isso, nós tivemos uma curta experiência muito instável na Constituição de 46 até 64, quando ocorreu o golpe. Então, 88 é um momento novo na nossa história institucional. Mas, mesmo assim, acontece o que o Florestan coloca naquele ensaio dele, A Revolução Burguesa, ensaio de interpretação sociológica, que ele fala que, mesmo quando ocorre uma revolução burguesa no Brasil, não nos mesmos moldes do que ocorreu na Europa ou nos Estados Unidos, mas no sentido da afirmação de uma ordem social competitiva, capitalista, a formação das classes sociais,
ainda está presente o modo tradicional de ocupação do espaço público. E isso ocorre também na nossa experiência democrática atual. Drayton. O modus operandi permanece o mesmo. Não obstante essas... Há uma permanência mimética. Né? Exato. Então não é um imaginário meramente, são instituições que já com poder antropológico, no poder de criar um ethos. Elas já vêm, vocês acham então que quando se está falando da mentalidade, etc., e o modus operandi, por exemplo, a burocracia virou uma birocrácia, isso quer dizer que na formação do Estado também está a formação do homem, nesse sentido, e portanto é muito eu tenderia a concordar contigo. É muito difícil desindexar isso. Desvincular esses dois elementos. O que nós chamamos de homem é um corpo, na verdade, né? E ele, por osmose, por presença, ele não opta, mas ele é integrado nesse conjunto de relações no qual um código muito complexo é apresentado. E esse corpo tem estímulos biológicos de sobrevivência que vão fazer ele tomar opções devidas. As opções que essa elite toma, meio ruim a palavra elite, né? Uma pseudo-elite, digamos, elas premiam esse desejo biológico de conforto e preservação. Então elas dão grande força. Se ele se sente muita vontade, talvez isso responda um pouco à pergunta que tu levantaste ontem, há pouco, né? Se nós, como é que é o momento atual, esse despudor que a gente vê, também tem esse sentido, né? De que há Concordo que há um despudor. Despudor. Acho que sim, assim, a vergonha pública, em vez de provocar uma culpabilidade e a sua punição consequente, provoca uma reação biológica até de adesão a essa fonte de benesses que tem todos os atrativos, né? Em alguns países o sujeito não faz uma coisa porque sente vergonha. Como é que é isso? É a cultura da vergonha e a cultura da culpa. Fala, como é que é isso aí? Nós aqui tendemos a ser um exemplo da cultura da vergonha. Enquanto não descobrirem que eu cometi o ilícito, a minha consciência não me pune. Em outros lugares, a consciência do infrator já o pune. O próprio ato, vamos dizer assim, culpa. Já está embutida a culpa no ato. E nós aqui, enquanto ninguém descobriu que o meu ilícito, está valendo. Isso me parece ser uma boa explicação para fechar. Como aconteceu algum tempo atrás em CPI, né? O senhor tinha adquirido uma fazenda no Pará? Não adquiri. Mas tem um documento assinado aqui para o senhor. Eu assinei mesmo, mas assino tanta coisa. Tem contas no exterior ou não tenho, cara? Não tenho, mas está aqui o extrato, cara. Sim, está certo. Olha, eu não vou poder... Faltam segundos para terminar esse tempo da modernidade. O Direito e Literatura fica por aqui. Obrigado, Marshall. Obrigado, Danilo. Obrigado, Drayton. Assista a estes outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá.